e eu recebesse uma visita de mim mesmo aos 80 anos, o que esse senhor de 80 anos me aconselharia? Conhece-te primeiro, aí depois você vai se aceitar e em seguida você vai se superar. Me parece que existe uma falta de autoconhecimento e nesta correria do cotidiano as pessoas deixaram esse autoconhecimento de lado, apesar de ser um desejo. Eu acho que as pessoas estão carentes de tempo e essa falta de tempo faz com que elas não percebam as outras faltas que elas têm. Então existe uma falta de autoconhecimento, que talvez seja o primeiro dos conhecimentos necessários para uma ideia de Sócrates, né? A ideia da sabedoria estar dentro de você. Por isso a maêutica socrática é feita a partir de perguntas, porque eu vou perguntando a você e você vai me respondendo e você vai encontrar a resposta que já existia dentro de você. E o próprio Agostinho de Hipona diz que conhece-te primeiro, aí depois você vai se aceitar e em seguida você vai se superar. Me parece que falta tempo. E nesta correria do cotidiano, as pessoas deixaram esse autoconhecimento de lado, apesar de ser um desejo. O conhecimento do mundo também, porque o Hanan Sen escreve um livro muito legal chamado As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, e ele diz uma coisa que é: o mundo é o que eu vejo, o que eu sinto, onde eu estou. Se você nasceu no Brasil e você nunca foi à Malásia, e você nunca leu sobre a Malásia, e você nunca viu alguém da Malásia, e você nem conhece a existência da Malásia, e você morreu com 70, 80 anos, a Malásia não existiu para você. O mundo é o que eu vejo. O mundo, para mim, o meu mundo é o mundo para mim. Então... é o seu universo. O universo é o que eu vejo. Entendi. É o que eu sei. Então, as pessoas perdem um conhecimento de mundo, do seu mundo, porque acham que só aquilo que lhes foi apresentado e onde elas estão é que efetivamente é a humanidade. Portanto, não há uma alternativa, ou se há uma alternativa, ela é defendida por gente ingênua que não conhece a vida e desconhece as dificuldades que se apresentarão ao longo do caminho. Ou seja, pessoas que podem estar cheias de crenças sobre si e sobre o mundo. Isso acaba atrasando elas, né? Falando um pouco sobre a questão do desenvolvimento pessoal, sobre se conhecer, eu queria falar um tema muito bacana, que é sobre o fato de você ter iniciado carreiras públicas e depois de um tempo você viu, cara, legal, mas não é mais aqui meu lugar. Como foi isso aí? Também faz parte desse processo de autoconhecimento? Certamente. Na verdade, eu entrei na faculdade de Direito pensando em advogar. E no segundo ano de faculdade eu mudei de ideia e decidi ser juiz. E eu sou bastante pragmático no tocante a decisões. Depois que eu tomo decisões, é preciso... É uma parte em A Senhora, que Eugênia Camargo diz para o marido logo depois que eles se casam, que chega de devaneios, né? Entremos na realidade. Então, quando eu cheguei no terceiro período e eu concluí que eu queria ser juiz, se basta de devaneios, entremos na realidade. O que é preciso fazer para ser juiz? É preciso saber esta e esta disciplina. Se submeter a esta e esta prova. De maneira que é preciso ainda ter 3 anos de prática jurídica. Então eu olhei, eu tinha 19 anos, se eu me formo com 22, com 25, eu sou juiz. E isso não é uma prepotência, isso é uma preparação para. Claro que isso poderia sofrer uma variação. Poderia ter me tornado juiz aos 28, 3 anos depois. Mas eu passei a me preparar para isso. Então eu entro na magistratura, eu fui delegado por um acaso, eu fui delegado durante 3 anos porque eu prestei o concurso de delegado na faculdade para ver como estava o meu nível, e aí, graças a Deus, eu passei, e era preciso ter 3 anos de prática jurídica, eles me nomearam um dia depois da minha colação de grau, então eu fiz a minha prática jurídica como delegado, fui delegado durante 3 anos e 2 dias. Depois eu ingressei na magistratura. Quando eu ingresso na magistratura, eu tinha a pretensão de dar aula. Era somente essa pretensão. E
eu comecei a procurar lugares para dar aula. E por mais que pareça fácil para um juiz encontrar um lugar para dar aula, não foi tão simples assim. Eu comecei a dar aulas particulares de sentença penal. E isso foi ganhando uma proporção. A internet, à época, já era, evidentemente, uma realidade, óbvio, mas a rede social não tinha essa força. Eu tomei posse como juiz em novembro de 2013. Engatinhando. Né? Você já tinha Instagram, tudo, mas não se compara com o que é hoje. Não tinha nem o uso do que era hoje. Nada. Nem as ferramentas que hoje estão disponíveis estavam. E aí eu comecei a escrever, a postar, tal, e isso foi dando maior visibilidade. As pessoas foram me procurando, as pessoas foram procurando o curso preparatório para o concurso. E aí ele foi As suas escritas já tinham a ver com a questão filosófica ou acadêmica? Eram a ver com filosófica. Então, mais voltadas para quem desejava prestar um concurso público. As dificuldades pelas quais a pessoa passava, os desafios, etc., do cotidiano. Uhum. E aí eu passei a escrever isso, e aí eu fundei um pequeno curso, sou um dos fundadores, né, cofundador do CP Iuris, e ele foi crescendo para fins de concurso público. E depois disso, na pandemia, a gente abriu um outro leque, que era uma escola de criatividade e cultura, que tem muito a ver com o que eu acredito, e essa escola foi ganhando tamanho, projeção, etc., que chegou um momento que eu precisei decidir. E aí eu pensei o seguinte: se eu tivesse 80 anos... Aí eu cheguei num dilema. Eu pensei assim: eu fecho um dos cursos, eu limito um dos cursos, pelo menos, e continuo magistrado, ou eu deixo a magistratura e tenho a liberdade da iniciativa privada, podendo advogar, e invisto nessas duas escolas. E eu fiz uma reflexão, assim: se eu tivesse 80 anos hoje, ou eu recebesse uma visita, na verdade, de mim mesmo, para mim mesmo, aos 80 anos, o que esse senhor de 80 anos me aconselharia hoje? E aí eu pensei, se eu não sair, se eu limitar, eu vou pensar assim, o que poderia ter ocorrido? Como a vida seria? Se eu sair, eu terei tomado uma atitude de coragem. Não é um devaneio, não era um risco financeiro, porque existe uma preocupação financeira. Mas não era um risco financeiro, era um risco calculado, totalmente calculado. Eu sou defensor da existência de diferentes fontes de renda. Eu já tinha... Concordo. Várias fontes de renda, e eu perderia uma delas. E aí eu abri mão de uma delas para focar na outra, né?